Muitas pessoas apenas conhecem Ouro Preto, mas não entendem Ouro Preto. Os turistas passam por lá, muitos olham, mas não enxergam a verdadeira importância dessa cidade. Não basta olhar, você precisa sentir Ouro Preto. Muitos acontecimentos marcaram a história da cidade, quando ainda se chamava Vila Rica. A cidade sofreu grande influência da religião, da escravidão, dos artistas do barroco mineiro e da descoberta do ouro. Outro grande acontecimento, até hoje contado nas aulas de história, foi a Inconfidência Mineira. Todo mundo já ouviu falar de Tiradentes, mesmo que não saiba exatamente quem ele foi e o que afinal eles pretendiam fazer com aquele movimento. A cidade ainda guarda muitos lugares que foram palco dessa história, e eles estão lá, prontos para serem visitados e te mostrar uma Ouro Preto surpreendente. A Praça Tiradentes, por exemplo, é o coração da cidade. É por lá que os turistas se encontram e muitos guias ficam oferecendo passeios guiados. É por lá também que se encontra a maior concentração de lojas, de artesanato, cafeterias, cachaçarias, restaurantes e onde a vida noturna acontece. Por baixo da Praça Tiradentes, existem muitos túneis e galerias de minas de ouro desativadas. É um verdadeiro queijo suíço. Shows e grandes eventos não podem ser feitos por lá por risco de desabamento. É lá também que se encontra um prédio imponente, onde hoje funciona o Museu da Inconfidência. A beleza do prédio, porém, esconde um passado muito triste. Cunha Menezes era o governador na época e queria deixar um marco naquela Vila Rica, um prédio que marcasse a sua passagem por lá e servisse de câmara e cadeia. Mas Cunha Menezes era um déspota e governava passando por cima de todos que não obedecessem suas ordens. Para isso, ele colocou presos sob trabalho forçado nas obras. E como o governo não tinha tantos presos assim, ele encheu a cadeia de gente. Pequenos criminosos, escravos fugidos, vadios, inclusive gente livre, mas pobre, que nada tinha a ver com a história. Quase todos negros. Ele então nomeou José Joaquim da Silva Brum a tenente e o tornou feitor-mor para comandar a obra. Quando a construção teve início, era Brum que levava os homens todos os dias ladeira acima e os vigiava com a chibata na mão, no trabalho forçado. Assim, foi erguido o prédio que hoje abriga o Museu da Inconfidência, e sua construção se transformou num espetáculo de horror, onde as pessoas eram açoitadas dia e noite. Aqui atrás de mim está o Museu da Inconfidência. Agora, por conta da pandemia, o museu se encontra fechado para visitação, está sem previsão de reabertura, provavelmente só em dezembro ele volte a funcionar. Lá dentro estão os pedaços da forca de Tiradentes. Também tem a bandeira original de Minas, que foi criada pelo movimento dos Inconfidentes, E aqui logo em frente tem a Praça Tiradentes, onde tem um monumento aqui em homenagem a Tiradentes. E foi ali que a cabeça dele ficou exposta quando ele foi morto. A exposição permanente do museu aborda a Inconfidência, possui milhares de documentos, pedaços da forca de Tiradentes, os restos mortais de alguns inconfidentes e a bandeira original de Minas criada pelo movimento. Mas afinal de contas, quem eram os inconfidentes, as pessoas que participaram da Inconfidência Mineira? A história dos Inconfidentes é a de uma aventura, de um sonho de um grupo de conspiradores que custou a todos os envolvidos um pedaço das suas vidas e, para alguns, a própria vida. Claro que eu não vou falar de todos eles porque eram muitos, mas alguns merecem ser citados, pois se destacaram e ainda guardam pontos turísticos ligados à sua vida espalhados pela cidade que você pode visitar, e eu vou te mostrar alguns aqui no vídeo. O grupo era formado por poetas, padres, contrabandistas, ex-governadores, fazendeiros e por pessoas muito importantes e ricas, ligadas ao governo e ao corpo militar da época. A Inconfidência não foi uma rebelião popular, não houve luta, confronto, não foi o povo que se revoltou. Foi um grande plano de uma elite intelectual e econômica que ocupava cargos importantes e queria lutar pela independência de Minas Gerais e talvez do Brasil, de se livrar da coroa portuguesa e ser independente. Mas os planos simplesmente não deram certo porque eles foram traídos. Quando o ciclo do ouro começou a entrar em declínio por aqui e o ouro foi começando a ficar cada vez mais difícil de ser encontrado,
a coroa portuguesa não acreditava que o ouro realmente estivesse acabando. Eles acreditavam que o ouro estava sendo contrabandeado e começaram a surgir rumores de que seria decretada a derrama, que nada mais é do que uma cobrança de impostos forçada, digamos assim. Basicamente a pessoa chega na sua casa e leva o que você tem de valor para saldar a tua dívida. Quando esses boatos começaram a surgir, algumas pessoas aqui da elite cultural da cidade, pessoas muito ricas, começaram a se encontrar para debater política, né, para tentar organizar um movimento separatista. Eles queriam se separar aqui em Minas Gerais do domínio da coroa portuguesa, né? Entre eles estavam o Tiradentes, o Padre Rolinho, o poeta Tomás Antônio Gonzaga e outras pessoas influentes da cidade. O movimento não chegou a pegar em armas, eles não entraram em conflito direto com a coroa portuguesa, mas até porque eles foram traídos, né, por Joaquim Silvério dos Reis. Ele tinha uma dívida de 700 contos de réis com a coroa e ele se infiltrou no movimento, tomou conhecimento dos planos e entregou o pessoal, né? Ele delatou, ele traiu o movimento. Então, assim, eles foram condenados à morte, todos eles, mas com essa notícia, né, de que todos seriam mortos, também causou um grande burburinho, um grande alvoroço na cidade. Eles tiveram as suas penas amenizadas. Apenas o Tiradentes, que teve a pena de morte mantida para que ele servisse de exemplo de que a coroa não iria tolerar revoltosos. E assim, após passar aproximadamente um ano preso no Rio de Janeiro, ele foi considerado a morte por enforcamento. Ele foi morto lá no Rio de Janeiro e foi esquartejado. Os pedaços do corpo de Tiradentes foram espalhados pelo caminho de Paraty até Ouro Preto, que era o trajeto que ele costumava fazer, né, pregando os ideais do seu movimento. E então o corpo dele foi exposto para servir de exemplo, e a cabeça foi pendurada aqui na praça, onde está aquele monumento aqui atrás de mim. E a ordem era que ela ficasse ali até que o tempo a consumisse, ou seja, até apodrecer. Mas fato é que naquele mesmo dia em que a cabeça foi colocada ali numa gaiola, ela simplesmente desapareceu misteriosamente. Até hoje não se sabe aonde foi parar a cabeça de Tiradentes. Existe uma teoria aí da conspiração de que, na verdade, foi outra pessoa que foi executada no lugar dele e que ele fugiu para a França, mas não há nenhuma comprovação quanto a isso. Além de ter sido morto e esquartejado, a casa dele foi incendiada e as suas futuras gerações foram amaldiçoadas. Na época era uma cultura, tinha disso, não bastava matar a pessoa, eles ainda amaldiçoavam as futuras gerações dela. O negócio era pesado. Uma outra curiosidade é que a bandeira de Minas Gerais, aquela branquinha com o triângulo vermelho, ela foi criada durante o movimento da Inconfidência. E eu ficava me perguntando por que eles foram presos, né, e condenados à morte, se afinal de contas eles não chegaram a entrar em luta diretamente, né, não teve nenhuma revolta, nenhuma greve, nada disso. Eles apenas se encontravam para debater ideias, né, políticas. Pois bem, o crime deles, eles foram condenados por inconfidência, que seria o mesmo que conspiração, deslealdade à rainha. Esse foi o motivo da condenação deles. Joaquim José da Silva Xavier entrou para a história pelo apelido de Tiradentes. Era um homem que falava demais e falava alto. Tinha vários apelidos, como República, o Liberdade, pois só falava disso. Era o mais apaixonado pelas ideias de independência e não sabia ser discreto. Ele se expôs demais. Era um entusiasta. Falava sobre os planos com quem pudesse, em estradas, bares e com os companheiros do quartel. Tiradentes era alferes no Regimento de Cavalaria de Minas, algo como segundo-tenente nos dias de hoje. Passou os primeiros anos da carreira militar no Rio de Janeiro e depois voltou para Minas para assumir o comando de patrulhas contra o contrabando de ouro. Era o menos discreto de todos os inconfidentes e possivelmente foi isso que o levou à forca. Durante os interrogatórios, foi o único réu confesso entre os inconfidentes e não deixou outra opção ao governo português a não ser fazer dele um exemplo, e virou mártir.
Ele teve uma filha com Antônia Maria do Espírito Santo. Prometeu o casamento a ela, mas não o concretizou. Tiradentes foi também tropeiro, comerciante e arriscava-se como dentista. Tinha terras e um punhado de escravos que lhe rendiam dinheiro pela mineração. Ficou 15 anos na carreira militar. Ele era amigo de Simão Pires Sardinha, filho de Chica da Silva, e foi avisado pelo filho dela de que estava sendo seguido quando os planos foram descobertos. Apesar de evidente amizade entre os dois, o filho de Chica da Silva, bem relacionado com o vice-rei do Brasil, foi rapidamente liberado e mandado para Lisboa, para longe do risco de uma condenação. Era de família muito rica e influente para isso. Silvério dos Reis precisou ir embora de Minas e depois do Brasil. Sofreu um atentado à bala, tentaram incendiar sua casa, era xingado nas ruas. Então mudou-se para Lisboa, onde ganhou uma pensão do governo e teve sua dívida perdoada. Voltou ao Brasil acompanhando a corte portuguesa em 1808 e fixou residência no Maranhão. Um dos pontos turísticos ligados à Inconfidência Mineira que estão abertos para visitação é a Casa de Gonzaga. Tomás Antônio Gonzaga era poeta, mas acima de tudo era ouvidor-geral de Vila Rica, o segundo cargo mais importante no comando da capitania. Era chefe do judiciário, juiz ordinário, civil e criminal. Tinha uma carreira promissora. Era loiro, de olhos azuis, vaidoso e quando foi preso e teve os bens confiscados, descobriram que 30% de tudo que tinha fora gasto em roupas e livros. Dos 3 poetas, foi o único que não enriqueceu naquela terra que construía fortunas, onde o ouro não era pesado em gramas, mas em quilos, em toneladas. Era um mauricinho e um sedutor. Era um solteirão de quase 40 anos, com boa posição social, que pulava de cama em cama. Teve filhos, mas nunca se casou. Porém, apaixonou-se por Maria Doroteia Joaquina de Seixas, um amor no início proibido, porque a menina era muito nova, mas anos depois, quando já estava de casamento marcado com ela, faltando apenas uma semana para a cerimônia, o poeta foi preso e mandado para fora do Brasil. Nunca mais voltou e nunca mais se viram. O Amor Proibido deu origem a um livro chamado Marília de Dirceu, escrito por ele na prisão, onde ele representa Dirceu e sua amada é Marília. O livro foi escrito quando ele já estava no exílio e entrou para a história da nossa literatura. Teve dezenas de edições e foi o poeta mais popular em Portugal, perdendo apenas para Camões. Hoje, os restos mortais dos dois encontram-se no Museu da Inconfidência. Até pouco tempo existia, em frente à Ponte dos Suspiros, um restaurante chamado Dirceu Café Bar e uma empadaria chamada Marília. Ficavam um de frente para o outro em homenagem a essa história de amor. Mas a pandemia de Covid-19 infelizmente mudou o rumo das coisas e alguns estabelecimentos fecharam as portas. Tomás era inimigo e tinha problemas pessoais e políticos com o governador Cunha Menezes, aquele que construiu o Museu da Inconfidência. Tomás acabou sendo enterrado no prédio que ele tanto criticou a construção. Para ele, Gonzaga escreveu um livro chamado Cartas Chilenas, onde faz duras críticas ao seu governo. Quando condenado, Tomás foi enviado para Moçambique, foi hospedado pelo ouvidor de lá. Naquele mesmo ano já tinha arrumado emprego no governo como promotor. No ano seguinte, se casou com a filha de um comerciante rico e teve 2 filhos. Se tornou um dos homens mais importantes da burocracia portuguesa. Já sua noiva brasileira, a Marília, dos livros, passou o resto da vida solteira. Em homenagem a ela, existe um chafariz que leva o seu nome na cidade. Cláudio Manuel da Costa também era poeta e advogado dos homens mais ricos e poderosos da cidade. Era afilhado do contratador João Fernandes de Oliveira, o contratador de diamantes da cidade de Diamantina, talvez um dos homens mais ricos do Brasil. Cláudio teve 5 filhos com Francisca Arcângela de Souza e foi praticamente casado com ela por mais de 20 anos até sua morte.
Devia amá-la, mas jamais a assumiu. Ela era negra e talvez tenha sido escrava. Cláudio nunca compartilhou a casa com ela. Comprou uma casa na outra ponta da cidade, onde ela morava com as crianças. Ele tinha muito dinheiro, mas não deu aos filhos a educação que recebeu dos pais. Não andava acompanhado por ela e passava para todos a imagem de ser solteiro. Quando foi preso e levado para a casa de Macedo, ficou em um quarto abaixo da escadaria de pedra e lá suicidou-se. No seu depoimento, contou tudo em detalhes, deu nomes e entregou todos os companheiros. Mencionou os líderes, incriminou seus amigos um por um, incluindo o próprio governador. Quando o dia amanheceu, foi encontrado morto, enforcado. De acordo com o rito da época, para ter valor jurídico, o depoimento precisava ser confirmado posteriormente após leitura. Ao morrer, sem confirmar o depoimento, Cláudio tornou nula sua delação e reforçou a tese de assassinato. Pode apenas ter se arrependido e se suicidado, mas ao delatar pessoas tão importantes como o governador e o dono da casa onde estava preso, que eram as duas pessoas que tinham mais facilidade em acessar a sua cela de madrugada para matá-lo. No Museu da Inconfidência existe uma antessala com as lápides e os corpos de alguns dos inconfidentes. Há duas lápides que chamam a atenção. Numa está Bárbara Eliodora e noutra Maria Doroteia. À frente de cada uma delas, um pano pendurado com versos dos poetas escritos para cada uma delas. Eram 3 poetas, no entanto, e não há lápide nem menção nenhuma à mulher de Cláudio Manuel da Costa, que viveu décadas com ele e teve vários filhos. Foi ignorada como esposa dele em vida e continuou sendo ignorada após sua morte. Um belo e enorme casarão chama a atenção de quem passa na rua São José, no centro de Ouro Preto. É um sobrado com dezenas de janelas, sendo que as do segundo andar da fachada frontal têm uma varanda com guarda-corpo em ferro. É a Casa dos Contos, um museu gratuito. Ele foi construído entre 1782 e 84 para ser a casa de um senhor chamado João Rodrigues de Macedo, que era um administrador de impostos, um cobrador de impostos da capitania de Minas Gerais. A casa tem grande importância histórica, pois foi palco de muitas reuniões dos inconfidentes e depois serviu de prisão para alguns deles. João Rodrigues de Macedo é um dos homens mais ricos da cidade. Era dono de uma das casas mais impressionantes de Vila Rica. Talvez seja a maior casa particular construída no Brasil até então. No total, tinha 3 pisos e um mirante no andar superior, senzala no subsolo e uma escadaria de pedra que levava ao andar superior, que talvez só existisse em prédios do governo. Hoje, a casa pertence ao Ministério da Fazenda, está aberta para visitação e atende pelo nome de Casa dos Contos. Virou uma espécie de museu que conta a história do nosso dinheiro desde os tempos do Brasil colônia até a moeda atual. Macedo era amigo pessoal, confidente, credor, até compadre de vários envolvidos na Inconfidência Mineira. Para não ter o seu nome citado no processo, mesmo à beira da falência, ele emprestou cerca de 60 quilos de ouro ao governador e precisou alugar a casa ao governo para abrigar as tropas que chegavam do Rio de Janeiro e para servir de cadeia aos prisioneiros. Quando foi preso e levado para a casa de Macedo, Cláudio Manuel da Costa ficou em um quarto abaixo da escadaria de pedra que tanto orgulhava o homem que construiu o prédio e lá suicidou-se. João Rodrigues de Macedo jamais foi mencionado nos autos da Inconfidência Mineira, mas teve seus bens sequestrados pela Real Fazenda. Os impostos, hoje em dia, são pagos com a finalidade de trazer benefícios para a sociedade. Nós pagamos em nosso benefício. Naquela época, os impostos pagos iam direto para Portugal, para bancar os luxos dos reis e da coroa portuguesa, e o governo não prestava serviços públicos. As principais taxas eram o quinto, o dízimo e as entradas. O quinto era repassado direto ao rei, que podia fazer dele o que bem desejasse. O dízimo era da igreja, e as entradas era o imposto sobre a circulação de mercadorias. Quando os produtos entravam ou saíam de alguma cidade, passavam pelos postos fiscais, onde eram pesados e taxados. A cobrança desses impostos sobre as mercadorias era feita pelos contratadores, que ao final de 3 anos de contrato tinham que pagar ao governo o que era combinado. João Rodrigues de Macedo, o dono da Casa dos Contos, era um desses contratadores. Contrabandistas criavam vários caminhos mato adentro para não passar por esses postos de fiscalização. Um dos principais trabalhos do Exército era patrulhar as matas e encontrar esses caminhos para evitar o contrabando.
Um dos oficiais que fazia esse patrulhamento era Tiradentes. A casa de Tiradentes ficava a menos de 100 metros da casa de Macedo, eram praticamente vizinhos. O poeta Cláudio era advogado de João Rodrigues de Macedo. O padre Rolim era muito amigo seu. Macedo fazia empréstimos e dos 3 poetas da Inconfidência, 2 deles, Gonzaga e Alvarenga Peixoto, o deviam dinheiro, inclusive governadores também. Muitas pessoas lhe deviam dinheiro e favores. O segundo andar da casa era palco de saraus literários e musicais, conversas sobre política, mas era no térreo a área de maior circulação de pessoas, com balanças e guichês de pagamento. Ele tinha uma estrutura de coleta de tributos por lá. A casa se tornou um dos principais pontos de encontro de homens de negócios e militares de Minas e ficou conhecida como Casa do Real Contrato. Ela foi considerada, na época, a casa mais cara da capitania de Minas Gerais. Anos mais tarde, em 1821, a casa foi ampliada e passou a funcionar também como casa de fundição. Para evitar o contrabando, o ouro só podia circular em barras. Devia ser levado a uma casa de fundição, onde era derretido e transformado em barras. Recebia o selo da coroa portuguesa e somente assim podia ser comercializado. 1/5 dessa produção, cerca de 20%, já ficava retido ali, era reservado ao rei, e ganhou o apelido nada carinhoso de Quinto dos Infernos, pois esse trabalho era feito também na Casa dos Contos. Para isso, foi instalado um grande forno com uma grande chaminé que ainda pode ser vista atualmente. Cerca de 80 diferentes tipos de impostos e taxas eram cobrados dos mineiros. O mais importante deles era o chamado Quinto Real. Em 1824, já existia ali, tudo no mesmo espaço, a Casa de Fundição e a Casa da Moeda, que também exercia a função de Secretaria da Fazenda. No segundo piso, você vai encontrar o espaço Casa de Fundição, que mostra como era realizado o processo de fundir o ouro naquela época, e também a história e exposição de moedas da época do Brasil colônia, além do processo de cunhagem e fundição. Em outra sala você encontra moedas, cédulas e moldes de diferentes épocas até os dias atuais. Nessa sala você também vai encontrar o sistema sanitário original da casa, que foram descobertos na restauração do imóvel e, pasmem, os dejetos eram interligados à senzala e caíam na cabeça dos escravos. Por falar em senzala, o museu abriga a única da cidade que não foi descaracterizada e é a única parte do museu onde não é permitido fotografar. Lá se encontra uma exposição particular que conta com centenas de objetos de tortura. No terceiro pavimento existe um mirante em que se pode avistar uma boa parte da cidade. No pátio é possível ver um portão que dá acesso à Trilha do Horto, um passeio bastante agradável pelo Parque Vale dos Contos. A punição para os contrabandistas de ouro era drástica: prisão, confisco de todos os bens e deportação para a África ou para a Índia. Criou-se também um sistema de delação premiada, pelo qual quem denunciasse algum contrabando teria direito a receber metade dos bens confiscados. Se fosse cúmplice, a pena lhe seria perdoada. O escravo que denunciasse um senhor contrabandista receberia imediatamente uma carta de liberdade emitida pelo rei de Portugal, além de parte dos bens do infrator. José da Silva e Oliveira Rolim, o padre Rolim, era casado com uma das filhas de Chica da Silva. Era contrabandista conhecido e muito rico. Ele estava proibido pelo governador de pisar na cidade de Vila Rica. Dizem que não tinha um pingo de caráter, falsificava moedas, era agiota e tinha natureza violenta. Se tornou padre para se livrar de um processo por assassinato, mas tinha amigos e dinheiro, homens poderosos como o contratador João Rodrigues de Macedo ou o fazendeiro Aires Gomes. Rolim tinha diamantes, dinheiro líquido à disposição e uma incrível influência na região do Tijuco, a atual Diamantina, pois a mulher dele era filha de Chica da Silva e do contratador de diamantes João Fernandes de Oliveira. No processo da Inconfidência, ele foi preso e enviado para a fortaleza de São João. Retornou ao Brasil em 1804 e, após a independência, recebeu de volta parte de seus bens. Viveu em Diamantina com a mulher Quitéria Rita e os filhos e ainda ganhou uma indenização durante o governo de Dom Pedro I. A antiga casa do padre Rolim hoje virou o Museu do Diamante e está aberto para visitação na cidade de Diamantina.
Minha Nossa Senhora, eu sei que o vídeo virou uma verdadeira aulinha de história do Brasil. Já dá para ser usado para estudar para as provas, hein, galerinha? Mas Ouro Preto é isso mesmo. A cidade, as ruas e os prédios têm muita história para contar. Espero não ter ficado longo e chato demais, mas é um assunto que me apaixona e deu para perceber, né? Se não for inscrito ainda, se inscreve nesse canal, porque ainda tem muitos lugares nesse Brasil de meu Deus pra gente explorar juntos. Até o próximo vídeo e a próxima viagem.